Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Clique no Mundo, primeiro vídeo de 2022. Hoje nós vamos falar sobre coleta seletiva e reciclagem, um tema extremamente importante, super atual e que tem tudo a ver com o momento que a gente passa, beleza? Então, convido todos vocês para conferir esse conteúdo e vamos ao que interessa. Tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida, né? Já dizia Herbert de Souza, o Betinho. Mas o que é lixo, né? O lixo é a mesma coisa que resíduo. É qualquer material líquido ou sólido que sobra das atividades humanas que não mais seja necessário para quem descarta. Então, quanto à origem, os resíduos eles podem ser domiciliar, o entulho, comercial, industrial, hospitalar, agrícola, de portos, de aeroportos, de terminais rodoviários e de ferroviários. Então existem vários tipos de lixo. Quanto à natureza, os resíduos eles podem ser classificados em dois tipos, orgânicos e inorgânicos. Orgânicos são restos de alimentos, casca de frutas e de ovos, folhagens, plantas mortas, papéis, papelão, pó de café. E os inorgânicos são os vidros, plásticos, metais e materiais sintéticos. Quanto ao tempo que esse material leva para se decompor, o papel, por exemplo, leva de 3 a 6 meses. O nylon, mais de 30 anos, pessoal. O pano, de 6 meses a 1 ano. Plásticos, mais de 100 anos. Filtro de cigarro, 5 anos. Metal, mais de 100 anos. Chicletes, 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. Madeira pintada, 13 anos. E o vidro, 1 milhão de anos, acreditem, 1 milhão de anos. Mas, e qual é a importância, já que a gente tem toda essa demora, da coleta seletiva? A coleta seletiva é uma operação que facilita o reuso, né, o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais presentes no lixo. Ela consiste em coletar separadamente os materiais recicláveis presentes no lixo após o descarte seletivo realizado pela população. Então, os materiais coletados são papel, papelão, metal, vidro, plástico, ferro, pilhas, baterias. E existem duas formas principais de separação dos materiais, o lixo orgânico e o lixo inorgânico. Então, eu separo o lixo em orgânico e inorgânico. Bom, essa separação de materiais na fonte pode acontecer na residência, nas escolas, nos escritórios industriais, né, pelo próprio gerador e com posterior coleta seletiva e envio para as usinas de reciclagem. Uma outra forma é a separação dos materiais em usinas de triagem, após a coleta normal e o transporte do lixo. Então, para os materiais secos recicláveis, existe uma padronização internacional para a identificação por cores nos recipientes que são depositados no lixo. Por exemplo, o azul é papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal, né? Cinza escuro madeira, laranja perigoso, branco hospitalar, roxo radioativo, marrom orgânico e o cinza claro são aqueles materiais não recicláveis. O que precisamos para fazer a coleta seletiva? Primeiro, separar seletivamente os diferentes produtos antes do encaminhamento para o processo da reciclagem. Estrutura e apoio à administração municipal também é importante, né? Além da cooperação da população, que deve estar ciente das vantagens dos custos da coleta seletiva e também disponibilidade de uma logística adequada para a coleta desse material seletivo. Quais os benefícios da coleta seletiva? Primeiro, a melhoria na qualidade dos materiais recuperados. Uma segunda é estímulo da cidadania e da geração de renda. E uma outra coisa é permitir parcerias com catadores, empresas, associações ecológicas, etc. Quais são as formas de tratamento dos resíduos? Bom, primeiro o lixão, que é uma forma inadequada de deposição final dos resíduos sólidos. Por quê? Porque ela se caracteriza pela simples descarga sobre o ambiente, daquele material que foi descartado, né? Então, sem que ocorra qualquer medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Um segundo tipo é o aterro sanitário. No aterro sanitário, o solo é preparado para a deposição do lixo.
como vocês podem ver, ele é fundamentado em critérios de engenharia e normas específicas que permitem a confinação segura em terrenos daquele material que foi descartado. A captação e queima do metano, a captação do chorume, o tratamento do chorume e a cobertura para que evite a proliferação de insetos e pragas que podem afetar a comunidade vizinha. Uma segunda forma é a incineração. Gente, a incineração é um processo de decomposição térmica, né? Como assim? Nessa decomposição térmica, nós vamos ter a redução de peso, do volume, das características de periculosidade dos resíduos e consequente eliminação de matéria orgânica e características patogênicas, ou seja, com capacidade de transmitir doenças, através da combustão controlada. Então, a incineração ela é feita gerando principalmente nos resíduos industriais e de serviços de saúde. Aqui vocês podem observar a coleta do material de saúde e à direita o tanque onde é feita a incineração. Então, a reciclagem de materiais ele é resultado de uma série de atividades através da qual materiais que se tornariam um lixo ou estão no lixo são desviados, sendo coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de bens feitos anteriormente apenas com matéria-prima virgem. Então, essa ação ela é muito importante e ela garante renda para uma parcela da população. Então, é importante a gente lembrar que quando o lixo não é colocado no lugar certo, que é na lixeira, esse lixo vai parar nos oceanos e os animais marinhos acabam confundindo esse lixo com alimento, como é o caso das tartarugas. Você vê a diferença do plástico e da água-viva, as tartarugas não. Então, é importante que a gente proteja a natureza e, principalmente, desenvolva desde as crianças até os adultos a consciência ambiental. O que é preciso para a reciclagem de resíduos? Primeiro, disponibilidade de uma tecnologia de reciclagem fácil, né? Além disso, uma alta concentração de substâncias a ser recuperada dos materiais recicláveis, né? O consumo energético também é importante, né? Um consumo compatível, uma baixa emissão e geração de resíduos no processo da reciclagem, né? A aplicabilidade do produto secundário, que é obtido, né? Além de valor econômico considerável da substância recuperada e a viabilidade econômica da reciclagem em comparação com a obtenção da matéria-prima que seria usada no processo, considerando também o custo de deposição do produto. Então, quando a gente analisa esses pontos, disponibilidade, concentração, consumo de energia, a baixa emissão e etc., a gente vê que realmente vale a pena. O terceiro tipo de tratamento do lixo é através da compostagem. Nessa imagem vocês conseguem perceber a maneira como é feita a compostagem, uma das formas tradicionais de compostagem, né? Onde se mistura a terra com a matéria orgânica, fazendo isso em camadas e esperando o processo da fermentação e da decomposição feita pelos micro-organismos. Lembrando que na compostagem é preciso sempre estar molhando, né, mantendo úmido aquele material para que facilite o processo da decomposição. Então, a gente sabe que existem produtos que são compostáveis, ou seja, são usados na compostagem, e produtos que não podem ser usados na compostagem. São produtos compostáveis, restos de podas de jardinagem, casca de árvores, arbustos, árvores, grama, folhas secas, serragens, restos de cascas de frutas, legumes, verduras, pó de café, saquinho de chá, bagaço de cana. Então, esse material ele é e pode ser usado no processo de compostagem. Não são usados na compostagem latas, vidros, plásticos, pilhas, remédios, produtos químicos em geral, cebolas doentes, papel colorido, fezes de animais domésticos, restos de carne e queijo, sementes e ossos. Esse material não é usado na compostagem, isso é muito importante. Se você coloca esse material, você acaba estragando o processo da compostagem. Quais são as condições necessárias para fazer compostagem? Primeiro,
é uma aeração suficiente, ou seja, é preciso o revolvimento daquela pilha de matéria orgânica com terra a cada 7 ou 15 dias. Né? Além disso, a umidade adequada, que deve ficar entre 40% a 60%. E a presença de micro-organismos. Portanto, eu preciso que tenha ali minhocas, eu preciso que tenha um solo com uma microbiota que ele possa agir sobre aqueles restos de materiais orgânicos que foram colocados para que ele seja transformado em adubo. Aqui a gente pode observar como fazer a compostagem caseira. Então você tem aqui, por exemplo, a gente pode usar 3 baldes de manteiga, como vocês podem ver aqui na imagem, ou ainda pode ter esses vasilhames que são comprados na loja. Então a ideia é a gente pegar o primeiro, né, a gente vai instalar nesse primeiro, na parte que seria no caso que fica no chão. Nós vamos instalar a torneira, né, uma torneira. Na tampa dele a gente vai fazer uma série de furinhos e apoiar em cima dele o segundo balde. Esse segundo balde, o fundo dele também deve ser todo perfurado, né, e assim sucessivamente. A tampa dele perfurada, o fundo do terceiro balde também perfurado e a última tampa não, a última tampa fechada normal. Como é que funciona? À medida que a gente vai colocando nesse primeiro, no segundo balde, porque o último balde ele vai colher, como você pode ver na imagem, ele vai colher o líquido, que a gente chama de chorume, né? Então esse último balde vai, à medida que a gente vai molhando, essa água ela vai escorrendo aqui, se misturando com o produto da decomposição e fica nesse último balde. A gente pode tirar através dessa torneira e usar esse material aqui, esse chorume, como um fertilizante natural. A gente pode borrifar ele nas hortaliças, né, que funciona como fertilizante natural. E a gente vai fazendo as camadas aí no segundo balde: terra, matéria orgânica, terra, matéria orgânica, terra, matéria orgânica, e vai molhando isso aqui, mantendo úmido. Quando ele ficar cheio, a gente coloca a tampa, que é toda furada, como eu já falei para vocês, bota o terceiro balde também com o fundo todo furado, apoia, encaixa ele aqui em cima e continua até fechar o processo. E a compostagem, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar ter um pouquinho de paciência porque ela vai demorar aí alguns meses, né? Então, primeiro você pode fazer isso em casa. Então, você coloca na sua cozinha um recipiente só para resíduos orgânicos. Aí você escolhe em seu quintal uma área sombreada para montar uma composteira, se quiser, e ali você vai depositando diariamente ou de 2 em 2 dias os resíduos orgânicos gerados e vai cobrindo com folhas, com grama, serragem, terra e vai regar com água para manter a umidade. Lembra que é de 40% a 60% a umidade. E revire o monte para arejar de 3 em 3 dias, né? Então, o produto da compostagem é um adubo orgânico muito fértil que pode ser usado na horta, nos pomares, nos canteiros de jardins. O líquido coletado pode ser usado como inseticida também, como eu disse para vocês agora há pouco. Então, quais são os 3 motivos para que a gente faça a compostagem, né? Ou quais são os 3 motivos para que a gente faça a reciclagem? Primeiro, proteger a natureza. O segundo, é a economia de resíduos, né, de recursos. E o terceiro, gerar empregos. Então, quando você protege a natureza, ao reciclar, o lixo que você impede que toneladas dele sejam jogadas no aterro, diminui o impacto ambiental do lixo no meio ambiente, né? Então, o segundo ponto, a economia de recursos. Então, quanto mais se recicla, menos lixo é gerado e menos dinheiro será gasto com aterro, sobrando mais verba para a educação e para a saúde. E o terceiro ponto, no caso, que é gerar emprego, a reciclagem ela gera emprego em todo o país. As cooperativas e as associações acabam ajudando milhares de famílias e seus colaboradores, fazendo da reciclagem uma ação social extremamente importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo conteúdo. Até mais.